Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria estou aqui novamente, reunidos aqui com os amigos, nessa tarde, e para falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema proposto para esta tarde chama-se Justiça das Aflições. Eu sou Ângela, eu sou voluntária desta casa, e na tarde de hoje, como na escala, estou eu para passar essas informações a vocês. Falando aqui do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado aos aflitos. Nós todos sabemos que aqui na Terra, todos nós passamos por aflições. É natural e faz parte do mundo em que nós vivemos. E não poderíamos iniciar sem falar da justiça das aflições e começando a dizer: o que é justiça? No que ela se baseia? E o que são aflições? As aflições nós temos de monte, né? Que são naturais, que acontecem na nossa vida. E a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos outros. Essa seria a justiça. E tendo como base natural a máxima de Jesus, fazei os outros o que gostaríamos que nos fosse feito. É empatia, é o respeito que devemos ter um para com os outros. Isso é justiça. E as aflições? As aflições são muitas. Todos temos, todos passamos por essas problemáticas que é natural, que faz parte. E existem tantos tipos de aflições que só quem vive aqui sabe. Tem momentos que estamos bem, mas esse bem, essa felicidade, esses momentos duram pouco, porque lá vem o problema. Fazer o quê? E nós nos perguntamos por que tanto sofrimento? E a gente, parando para analisar, a gente acha que, às vezes, os nossos sofrimentos são muito maiores do que o do outro. Se nós olharmos no ponto de vista material, a gente acha que só nós passamos por dificuldade. E a gente analisando, a gente fala assim: meu Deus, mas por que meu vizinho aqui do lado, e muitas pessoas da minha família estão bem? Nossa, estão maravilhosamente bem, vão viajar, vão passear, vão para outros países, outros estados, e eu nem consigo juntar um dinheirinho sequer para fazer uma viagem daqui para ali, porque tudo é tão difícil para mim. E muitas pessoas se questionam com relação a isso. E aí, se a gente observar no ponto de vista, a gente vai achar que a nossa situação é bem complicada. Mas existe um porém aí. Se eu for olhar com mais detalhe, eu vou perceber que todos sofrem. Que não tem ninguém sequer que não passa por aflições. Às vezes eu estou analisando do ponto de vista só a minha situação. Não estou vendo o outro. Eu paro e fico ali observando o que está acontecendo comigo. Porque, ora, é uma dificuldade na família, com meus filhos, com meu esposo. Horas é um problema de saúde, é o desemprego, é o dinheiro que não conseguimos nos manter, pagar um aluguel, fazer uma compra. Gente, são tantas as aflições que a gente fica desesperado. E nos observando também, se nós formos analisar, todos sofrem, faz parte. E aí a gente pergunta os porquê. Por quê? Se a gente for analisar, imagine agora nesse instante, quantas criancinhas estão nascendo com deficiências,
com problemas congênitos, que acabaram de sair da mão dos Criador, já com problemáticas, indo direto para uma UTI. Aquela mãe, aquele pai que esperava uma criança perfeita e se depara numa situação difícil. Não é fácil, não. E aqueles problemas familiares no qual os pais têm com os filhos, problemas morais, agressividade, problema com envolvimento com as drogas, que os pais trabalham e não sabem o que fazer com aquele filho, com aquele parente difícil. As agressividades são de um tamanho tão intenso. Famílias que brigam, que não se compreendem. São tantas situações difíceis que a gente nem calcula, né? O que acontece em cada lar. São pais que são agressivos com os filhos. São problemas que as crianças logo pequenas são usadas pelos familiares, pelos pais, são abusadas. Olha, gente, se a gente for calcular, as aflições são enormes. E no nosso ponto de vista espiritual, alguns até podem entender, mas uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do Evangelho, ela vai achar isso uma tormenta, um caos. E aí, muitos se perguntam, cadê Deus? Cadê? Por que Ele deixa acontecer essas coisas? Onde Ele está? Ele não está vendo? Olha só que ponto, o questionamento que a gente vê por aí. Uma perda de entes queridos, aquele filho jovem que está começando ali uma vida, muitas vezes pequenininho, criança, outras vezes adolescente, que começa a trabalhar, que tem sonhos de realizar uma faculdade. Aí de repente acontece uma tragédia na família. Meu Deus! E é um sofrimento para aquela mãe, para aquele pai, para aqueles irmãos, para todos. E cadê Deus nessa hora? Por que Ele foi fazer isso? Tirar esse filho, que era o filho do meu coração. E quando não, aquele pai que era o sustento do lar, daquela casa, e ele se vai por um acidente trágico. A gente vê na televisão, nos noticiários, a dor, a tristeza. Aquele pai que acabou de partir, aquela mãe gestante esperando o bebê. Não é fácil. Se olhamos do ponto de vista, assim não é fácil. Mas Allan Kardec, ele nos fala sobre o consolo. Ele fala do Pai, ele fala de Deus. Ele vem dizer que Deus, sendo um Pai justo e misericordioso, Ele nos adverte nesse sentido, que o Pai é justo, é amoroso, é bondoso, e Ele jamais vai deixar aquele filho em sofrimento e dor. Ele fala da misericórdia, das consolações que Ele nos oferece. E esse texto do Evangelho, o capítulo 5, ele fala exatamente isso. O capítulo inteiro, capítulo grande, né? E ele vem falar justamente do consolo, da misericórdia de Deus, desse amor que Ele tem por nós. E Ele vem falar aos nossos corações do amor. E Ele diz ainda que se nós estamos passando por provações e dificuldades, que existe uma causa, e essa causa é justa. Que ninguém sofre impunemente. Ninguém sofre sem motivo nenhum. O fardo é proporcional ao qual nós podemos carregar. Nem mais leve, nem mais pesado. A cruz
é o tamanho certo que cabe em nossos ombros. Certinho, sem erro, é sob medida. E aí, quando nós questionamos e achamos que a prova está muito pesada, o Evangelho diz que pode estar pesada. Mas essas situações, essas aflições que acontecem na nossa vida, a gente compreende assim que não é um castigo. Deus não está nos castigando. Ele está nos possibilitando, através da reencarnação de múltiplas existências, que nós passamos, né? Eliminarmos, né? Essas mazelas que foram nós mesmos que adquirimos em outras eras, em um passado anterior, outras encarnações. E nessa também. Por quê? Porque nessa encarnação nós também provocamos delitos, situações por falta da impaciência, da intemperança. Nós provocamos situações e nessa mesma encarnação nós sofremos as consequências das nossas atitudes errôneas. E Deus, sendo um Pai justo e misericordioso, nós sabemos que a justiça do homem é falha. E nem todas as causas que causamos a alguém em situações aqui mesmo que acontecem na sociedade, a justiça não consegue alcançar. Porque são muitas questões materiais e muitas vezes foge, né? Foge da lei, algumas situações assim. Mas jamais essa justiça, essas situações na qual nós provocamos em alguém, não consegue apagar. Deus a tudo vê. Em certos momentos vai nos cobrar. E aí vem essas aflições, esse sofrimento no qual nós muitas vezes temos que passar. Mas isso foi nós, encarnações anteriores, que provocamos, e antes de aqui retornarmos, nós pedimos. Olha só, tem o esquecimento do passado, onde graças ao Pai, né, nós esquecemos, porque em situações nós poderíamos encontrar com aquele irmão que nos ofendeu, que nos humilhou, pode até ter tirado a nossa vida, ou nós, a vida deles, e encontrar com aquele irmão naquele caminho. E aí nós, já pensou, se lembraríamos daquela situação no qual ocorreu em determinada época lá atrás. Mas ainda bem que existe o esquecimento do passado. E isso tem um propósito. Tem um propósito do quê? Nos reconciliarmos com essas pessoas que encontrarmos os nossos caminhos. E nenhum encontro acontece por acaso. Nenhum encontro. Eu encontrei fulano, encontrei cicano. Não. Todos os encontros, situações que nós encontramos na nossa vida, aquela pessoa difícil. Vou dar alguns exemplos. Na própria família. Nós encontramos pessoas muito difíceis, pai, filho, mãe, entre outros. Às vezes temos dificuldade de nos comunicarmos, temos dificuldade até de aproximar da pessoa e falar algo, e dizer aquilo que nós sentimos. Então, assim, há situações que nós olhamos, quer dizer, não conseguimos nem olhar, porque às vezes é muito difícil. Dentro do lar isso acontece. Imagine no ambiente de trabalho, aquele chefe, aquele companheiro, aquele colega que eu preciso lidar no dia a dia. De não conseguir falar alguma frase, ou mesmo encará-lo. Passar assim, um plantão, passar sobre alguma coisa. Não tem aquele diálogo, não consegue aquele contato.
na rua, na sociedade, um vizinho. Então isso acontece em diversos lugares. Então a gente tem que se atentar a isso. E nós ficamos o quê? Esperando que outro dê o primeiro passo. Que na verdade, quem tem que dar? Eu, você. E a gente não pode só esperar que o outro mude. Eu não posso exigir do outro mudanças se eu não me modifico. Eu não posso esperar um bom dia do outro. Ah, mas fulano não fala bom dia para mim. Mas você deu bom dia para ele? Não, porque ele não fala comigo. Olha só as controvérsias. Ele não fala comigo, eu também não vou falar com ele. Olha só o orgulho. Olha onde vai a vaidade. Olha onde que precisamos trabalhar. Por que você não fala um bom dia? Começa você, meu irmão. Tenta se aproximar do outro. E de repente esse contato, essa troca de olhar vai acontecendo. E quando eu me vejo, já estamos ali conversando. Isso é o início do quê? Da empatia. Precisamos dar o primeiro passo. E por que não agora? Nessa encarnação. Esse conhecimento que nós estamos tendo. E nós que somos espíritas, nós temos que nos preocupar muito com isso. Nós não estamos aqui para passear, para dormir. Nós temos que trabalhar. Então nós temos que procurar o quê? Fazer o bem. Então, a justiça das aflições é o quê? Ela se baseia na lei de causa e efeito e encarnação. Causa, eu fiz algo e eu vou receber de volta aquilo que eu fiz ao meu irmão. A encarnação retornar me possibilita eu modificar-me moralmente, transformar numa pessoa melhor, buscando forma de estar aqui sempre grato a Deus por essa oportunidade. Essa é a misericórdia. A reencarnação é um presente, é a maior misericórdia que Deus está nos dando, a possibilidade de retornar. Então, quando nós pensamos que as aflições, as doenças, as dores, uma pessoa difícil, é o quê? São lições que a vida está nos proporcionando de aprendizado. E como que devemos trabalhar isso? Como devemos nos dedicar a isso? Aproveitando esse momento, dessa oportunidade, dessa grande lição que o Mestre nos deu, todos esses ensinamentos que ele demonstra, através do que? Do amor ao próximo, se aproximar mais. O que Jesus quer? Então a doutrina espírita, ela tem vários ensinamentos e várias lições. A gente tem literaturas aí que nos dá tantos meios. Tem outros também, outros espíritos, né, que nem Chico Xavier, que tem os livros dele, né, e que nos possibilita mais conhecimento. Então nós temos que abrir a nossa mente, nosso campo, né, para que a gente possa pegar essas informações, esses ensinamentos e colocar em prática. Muitas vezes é difícil porque nós carregamos dentro de nós essa sementinha do orgulho, que é a maior chaga da humanidade, e temos que acabar com ela através do quê? Da empatia com o outro, começarmos a olhar o outro de outra forma, porque só assim nós vamos quebrar esse gelo, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aí vai chegar um momento que aquela pessoa que estava ali, que era um ser tão difícil, você olha para ela e fala assim: poxa vida, você é uma pessoa maravilhosa, eu não percebia isso em você. E aí quantas coisas a gente descobre naquela pessoa que antes a gente não observava, não olhava, e as qualidades que ela tem. Basta ter um olhar diferente e estar de coração aberto, porque as coisas vêm, né? Então, qual o objetivo, né? Essas aflições, elas nos servem para o aprimoramento moral e espiritual. E como eu já falei, não é castigo, como a doutrina também fala.
Quando a gente pensa assim, ai meu Deus, por que eu sofro? Por que isso acontece comigo? Por que aquela pessoa está ali maravilhosa, uma pessoa que não é boa? Porque a gente fala assim, ela não é boa. Ela é uma pessoa, não, que horror. Ela não tem um coração bom. Tudo de bom acontece com ela e comigo não. Por que isso? Porque às vezes ela não tem que passar por situações que nós estamos passando. Mas se a gente consegue ver ela hoje como ela não ser uma pessoa boa, ela vai se reajustar com Deus, não é problema nosso, né? A gente tem que aprender que nem sempre a gente olha para o outro e vê tudo errado. Às vezes os nossos olhos também, ele não está bom, então precisamos abrir mais essa lente e perceber que o outro tem as mesmas oportunidades que nós. E Deus, sendo bom, justo, misericordioso, quer o quê? A nossa felicidade, o nosso bem. Então, assim, uma doença não é castigo. Uma doença, muitas vezes, é para nos mostrar o caminho onde precisamos nos aprimorar, nos melhorar. E, às vezes, ela não vem, né? Ela tem que vir pela dor, porque nem o amor consegue. Então, tem que ter uma dorzinha ali. Mas aí a gente fica pensando, mas aquela pessoa que ela errou tanto, fez tantas coisas, será que Deus é justo? Tem pessoas que perguntam, mas eu faço bem, eu ajudo as pessoas, né? Eu sou uma pessoa boa. Aí Deus sabe cada um do nosso coração. Ele não vai ver o nosso falar, ele vai ver o nosso agir. O que carregamos aqui? Onde está o teu tesouro, ali está teu coração. Às vezes o coração não é bom, fala da boca para fora, né? Mas o que está aqui dentro, só Deus sabe. Então todas as nossas intenções, as nossas falas, as nossas comunicação com o outro, primeiro, né, ela sai daqui e para fora. Mas o que está aqui dentro? O que está aqui dentro que importa, né? E Deus nos perdoa sempre e nos ama e quer sempre o nosso bem. Então, a justiça divina versus vítima. Deus é bom, tá? Não existe vítima, não existe inocente. Não existe inocente. Muitas vezes a gente para assim e pensa, uma pessoa foi presa injustamente. Ela estava trabalhando, ela não fez nada nessa encarnação, ela estava tranquila. Todo mundo sabe a hora que ela vai, entra no serviço, a hora que ela sai. Todo mundo sabe a vida dela, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, tem bom coração, faz o bem. E de repente, gente, acontece uma coisa que essa pessoa estava na hora errada, será? Na hora errada, ela vai presa. Aí, até descobrir, né, a justiça, averiguar, fazer uma averiguação correta sobre a vida daquela pessoa, ela fica um tempo lá. Gente, tem gente que fica 5, 10, muito tempo presa. Aí a gente pergunta, e a justiça está trabalhando para livrar aquela pessoa daquela situação. Aí para e pensa assim, por que será? Ela não fez nada nessa vida. Ela é uma pessoa trabalhadora, honesta. Olha aí vem as causas anteriores. O que fez no passado? O que foste lá atrás? Quantos você prejudicou? Ou você matou? Ou planejou alguma coisa muito grave? Como a justiça, né, da terra muitas vezes tem as suas falhas, a justiça divina não. A justiça divina não falha. Então ficou esse restinho de aflições, de situações da lei de causa e efeito, porque causou e veio o efeito, e aí a pessoa paga nessa vida. Muitas vezes a pessoa tem muitas aflições, muitas situações difíceis, no qual ela provocou. Porque a gente parar, hoje em dia a gente perceber, a gente olha e vê
que muitos jovens ainda, muito pequenos, muitos meninos mesmo, ele já vem com imperfeições, já chega aqui praticando mal, maldade, e ele faz uma coisa, ele faz outra. E ele, como é de menor, ele não paga muitas vezes, né? Ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí, você imagina, nessa vida, ele já trouxe várias situações vexatórias do passado. Aí ele chega aqui e adquire mais dívida. Ele vai pagar de uma vez só? Ele não aguentaria. Não aguentaria. Essas dívidas são parceladas pela justiça divina. Numa encarnação ele paga uma parte, na outra ele paga outra, e assim, porque Deus é justo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos dá infinitas oportunidades, né? Então a gente acha que muitas pessoas que a justiça fica feliz quando uma pessoa sai da sociedade, porque é o correto se ela prejudicou, né? Mas a justiça, se a gente parar e ver que a justiça de Deus não falha, e que um dia isso, né, pode demorar, tarda, mas não falha, vai acontecer, isso nos conforta, porque a gente sabe que aquele que fez o bem não merece castigo. Não merece. Então tem situações, expiações e prova, expiação. Quando eu vou expiar uma situação de aflição e eu reclamo, porque eu tenho uma doença, porque eu tenho uma dificuldade com o marido, com o filho, e eu só reclamo, essa expiação ela se torna bem pior, torna muito dolorosa. E muitas vezes a gente não aceitar aquela situação que lá atrás nós pedimos, a gente não pode esquecer. Porque como ninguém é inocente, né, não existe inocente, porque Deus é tão bom que Ele não deixa nenhum filho seu sofrer, só sofre aquele que tem um motivo, uma causa. E aí, o que acontece? Nós vamos pagar por aquilo que fizemos. E infeliz daquele que diante dessas expiações que tem, e ele não tem paciência, ele não tem resignação, ele não se esforça para ser grato a Deus por essas aflições que ele está vivendo, não procura se melhorar, não procura meios de pedir ajuda, ele vai sofrer. E a gente vê que tem pessoas que têm um probleminha, ela reclama, ela xinga, ela blasfêmia, e a situação piora. Nada é fácil para mim, é tudo difícil. Eu não consigo nada, é tudo eu. Então a pessoa reclama, ela aumenta mais essa cota. E existem pessoas que já têm provas na vida e aceita com resignação. Ela não reclama, ela agradece a Deus às vezes, uma doença, levanta cedo, vai trabalhar. Então a gente vê que muitas vezes nós somos inconsequentes, né? Aquele trabalhador que a gente muitas vezes vê, né? Ele tem um emprego bom, ele tem que entrar às 7 horas, ele põe o relógio para despertar às 6h30, aí ele acorda e ele vai tomar banho, se trocar, né? Ele procura a roupa, aí quando ele está saindo, ele esquece a chave do carro. Aí ele volta, vai chegar no emprego atrasado e ele não muda, ele é sempre assim, é sempre atrasado, ele sempre fica assim, mas a culpa não é minha, a culpa foi de fulano que tirou isso do lugar, tirou aquilo do lugar. E ele sempre reclama. Então, olha só, e ele não para emprego, perde emprego, quando tem uma consulta médica chega atrasado, e ele sempre culpa alguém. Sendo que se ele fosse previdente, ele colocasse a chave no mesmo lugar, colocasse o relógio para despertar mais cedo, arrumasse a sua roupinha, ele, né, sairia antes da hora, porque ele também não pensou no trânsito que ele iria pegar. Então, aquela pessoa que, imprudente também, que ela pega o automóvel e ela passa em certos pontos, vai lá, toma uma bebidinha, aí bebe uma, bebe outra, aí entra no carro,
A gente sabe que pode acontecer um acidente e acontece. E a pessoa não tem a intenção de fazer isso. Aí ela provocou a morte de alguém, a destruição de uma família. Olha a imprudência. Então essas coisas são coisas que estão acontecendo no momento atual. São aflições atuais que a gente no dia a dia faz. É uma falta de educação, é um trânsito que está parado. Eu quero que o carro saia rápido da minha frente, que eu tenho minhas obrigações, sendo que o outro também tem. Quando não fala palavrões no trânsito, né? Provoca briga, confusão, levanta, abre a porta, vai lá e xinga, fala um monte de coisa. Brigou com a esposa, vai lá, o cara que não tem nada a ver, está irritado, sabe? É uma falta de educação muito grande. Então são coisas que a gente tem que trabalhar dentro de nós. São coisas que a gente tem que fazer esse exercício, essa reforma íntima e de perguntar como que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, eu preciso melhorar. Então tudo isso, essas consequências são as nossas atitudes impensadas, o nosso egoísmo exacerbado, o nosso orgulho, né? Então a gente tem que compreender que precisamos mudar. Eu não vou mudar o outro, eu tenho que mudar a mim mesmo. Eu tenho que transformar eu primeiro. Eu não posso exigir do outro a qualidade que o outro ainda não tem. E mesmo assim, muitas vezes a gente vai ler um texto, vai ver um livro, vai fazer um estudo, aí cai uma mensagem lá, aí eu olho de autoconhecimento ou de ensinamento mesmo, que vai vir para a gente ali naquele momento, ou dentro do estudo, na igreja, em qualquer lugar que a gente esteja realizando um trabalho. Aí vem uma mensagem ali, eu falo assim, fulano bem que merecia estar aqui para ouvir. Essa mensagem aqui é para ele. Eu vou levar para ele ler, né? A gente fala assim, eu vou levar para ele ler, que é para ele, não é para mim isso aqui. Nada. Era para quem está ali mesmo, prestar atenção. Não é para o outro que nem está aqui. Entendeu? Então a gente acha que as lições serve para o outro, nunca para nós. Então a gente já começa a perceber o nosso orgulho, o nosso egoísmo nessa parte. E aí a gente tem que procurar mudar, se melhorar, se vigiar mais através da oração. Porque Deus, Ele nos deixou aqui para sermos felizes, né? Para que a gente pudesse evoluir moralmente, espiritualmente. Então esse trabalho depende de cada um de nós. Depende da nossa boa vontade, depende do nosso querer. A paz começa em nós. Então somos nós que devemos fazer esse exercício, não outro. À medida que nós mudamos o nosso ponto de vista, nosso modo de ser, a gente vai transformando o outro. O outro vai vendo o nosso exemplo e vai vendo que nós estamos nos esforçando. Ele pode achar meio estranho, mas ele vai ver que está existindo uma transformação naquele ser. E a gente vai demonstrando através das nossas gentileza, do nosso carinho para com o outro, da nossa forma de expressar, até aquela voz que a gente falava assim com arrogância, falar com mais calma, abraçar e acolher mais o outro, usar da empatia, é ver no outro e desejar ao outro todo o bem que nós queremos para nós também. Então nós precisamos fazer esse exercício, precisamos praticar a caridade e o amor em ação, olhar o outro, somos irmãos. E aí a gente percebe, quando a gente vê que essas mudanças estão acontecendo, é muito bom. É muito bom para cada um de nós, porque são lições que precisamos colocar em prática. Precisamos mesmo. E sabe aquela pessoa difícil que está no nosso caminho, que está ali, que a gente acha? Aproveite bem esses ensinamentos dessa pessoa, que ela vem ali. É o maior professor. Não tire aquela pessoa. Eu não quero essa pessoa na minha vida. Eu quero ficar bem longe dela. Eu quero sair daqui, eu quero uma ilha, eu quero me isolar. Ah, é? Você quer? Pois saiba que ninguém evolui sozinho, porque nós precisamos um do outro. Nem que seja para contar uma historinha, uma piadinha, alguma coisa, mas eu preciso contar para alguém.
Eu preciso ter alguém do meu lado. Então, aquela pessoa difícil, acolhe e abrace aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquele parente, aquele chefe, aquele amigo no seu ambiente de trabalho, aquele vizinho. Acolhe, abrace. E aí você vai perceber com o tempo que era um grande amigo, porque já aconteceu comigo. Deus ser assim, diferente com uma pessoa, e de repente eu dar esse passo aí que eu estou falando. Dê o primeiro passo você. Comece com um bom dia. Vai se aproximando. Não seja orgulhoso. Aí de repente surge uma amizade linda, bonita, e você conta a história. Nossa, foi tão difícil. Nossa, mas você tem tantas qualidades que eu jamais imaginava. Assim. Aí você se depara para a pessoa e fala, poxa vida, olha, encontrei em você um amigo. E às vezes perdemos muito tempo não olhando, não acolhendo o outro. E não deixe essa oportunidade passar nessa encarnação. Faça tudo o que você puder de bom. Faça o melhor. Faça o bem, não olhe para quem. É isso, é para isso que estamos aqui. Compreendeu? Então vamos colocar em prática, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça. E que Jesus, esse Mestre amado, nos abrace com muito amor. Muito obrigado. Que assim seja. Graças a Deus.